Olá para todos e vamos a mais um estudo. O que fazer para ser salvo na Igreja Congregação Cristã? Como é a salvação dentro desta igreja? O que as pessoas fazem para ser salvo lá? O que eles ensinam acerca da salvação? A CCB é uma religião exclusivista, que são aqueles que se julgam a religião verdadeira porque tem ensinos exclusivos deles que só tem lá. Por isso julgam necessário obedecê-los, obedecer suas doutrinas, para serem salvos. E isso se aplica a outras religiões também, que também são exclusivistas, como Testemunhas de Jeová, Adventista, que eles têm ensinos peculiares que só existe lá. Então julgam necessário obedecer aquilo que só ensinam lá para ser salvo. Caso contrário, seria uma opção. Daí não daria certo. A doutrina da CCB é baseada em versículos isolados, fora do contexto e mal interpretados. O primeiro passo para ser salvo lá na CCB é se batizar. É o pontapé inicial. Mas tem que ser lá. Eles interpretam errado a questão do batismo. A Bíblia ensina que os pecados são perdoados quando se converte, e lá é perdoado quando se batiza. A CCB, ela se foca em Atos 2, verso 38. Vamos ler primeiro na tradução Almeida Revista e Corrigida, que nos dá a impressão que realmente é isso mesmo. Tem que primeiro se batizar para ter os pecados perdoados. E depois vamos ler na NVT, que ficou correto a tradução. Veja na tela. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aqui dá uma impressão que tem que se batizar para ter os pecados perdoados. Então, à primeira vista, a impressão que realmente precisa se batizar para ter os pecados perdoados. Mas nesse caso, haveria uma contradição bíblica, pois a Bíblia diz que somente o sangue de Jesus nos purifica dos pecados. 1 João 1, verso 7. E outras passagens cita pessoas sendo perdoadas no ato da conversão. A CCB não entende hermenêutica. Uma das regras é recorrer a textos paralelos que tratam do mesmo assunto para chegar à interpretação. Aqui fala de batismo e fala de salvação. O que o resto da Bíblia ensina, o que deve ser feito para ser salvo, isso eles não conseguem entender. Porque não estudam, né? Eles não estudam a Bíblia. Agora vamos ler este mesmo verso na tradução NVT. Agora sim, veja na sua tela. Vocês devem se arrepender para o perdão dos pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Veja que nessa tradução foi mais correto, ficou na ordem. Primeiro se arrepender e depois se batizar. E já na Almeida Revista Corrigida ficou menos claro, onde a CCB não soube interpretar, não soube comparar com outras traduções. A NVT está na ordem correta. Ela diz para primeiro se arrepender dos pecados e depois se batizar. E foi aí que a CCB tropeçou. Primeiro se arrepender para que os pecados sejam perdoados, depois deve se batizar. Isto está em conformidade com Atos 3, verso 19. Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Primeiro se arrepende. A pessoa é perdoado quando se converte e se arrepende de seus pecados, e não quando se batiza. Jesus perdoou os pecados da mulher que ungiu seus pés. Ele disse: perdoado são os teus muitos pecados.
Ele não disse, agora vai, se batiza e seus pecados serão perdoados. Ele perdoou um homem, o qual ele o curou. Ele não disse, agora vai, se batiza e seus pecados serão apagados. Ou agora, depois do batismo, CCBano, qual é o próximo passo para ser salvo? Obedecer às suas doutrinas, os seus dogmas, como ósculo, o uso do véu pelas mulheres, não dar o dízimo, saudar com a paz de Deus. Nada disso tem influência na salvação de ninguém. Ninguém vai ser salvo porque faz o ósculo e nem vai ser salvo porque ora com o véu. Isso são cultura daquela época. Não tem lógica para ser salvo ter que usar o véu e se beijar homem com homem. Não tem nada a ver. Ainda que fosse uma ordenança bíblica, não seria meio de salvação. E nem mesmo para Deus ouvir a oração, precisa usar o véu. Se torna algo farisaico, que os fariseus viviam à base de regras e tradições humanas. E acabam pessoas que se apoiam em regras de igreja, em dogmas, em usos e costumes, acabam sendo comparados com os fariseus. O ósculo fazia parte da cultura da época, e até em alguns lugares, como o véu também era usado. E até hoje, em muitos lugares, ainda saudam com o ósculo e o véu. As mulheres usam véu. Mas não é só na igreja, não, é em qualquer lugar. E eles falam sobre essas coisas como se levassem vantagem sobre as demais igrejas. Eu já vi vídeos de CCBanos e CCBistas no TikTok, pessoas se gabando, porque aqui não pega dízimo, porque aqui, né, usa véu, ósculo, como Jesus saudou, como se fosse algo vantajoso. A CCB saúda com a paz de Deus, alegando que a paz do Senhor está errado, porque existem muitos senhores e Deus é um só. Apenas um versículo é suficiente para cair por terra esse erro da CCB. Se eles alegam que existe muitos senhores, a Bíblia nos prova que existe também muitos outros deuses. 1 Coríntios 8,5. Veja na sua tela para você mesmo ver, comparar. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, há muitos deuses e muitos senhores. Senhores. Muitos deuses e muitos senhores. Se não pode saudar com a paz do Senhor, porque existe muitos senhores, também não pode saudar com a paz de Deus, porque existe muitos deuses. Tudo no versículo só. Sendo paz do Senhor ou paz de Deus, se refere à mesma pessoa. O importante é que Deus sabe a quem você se refere. Então eles não sabem interpretar a Bíblia nem um pouco. A salvação é apenas pela obediência à palavra de Deus, e não por regras ou culturas humanas. No Velho Testamento tinham ordenanças, que eram simbolismos que apontavam para Cristo. Seus simbolismos só tinham valor para aquela pessoa que estava arrependida dos seus pecados. Samuel disse para Saul que Deus sente mais prazer na obediência do que no sacrifício. Saul sacrificou o animal em pecado. Primeiro a obediência. Se o sacrifício de animal, o simbolismo, não aplicava na vida daqueles que viviam em pecado. E hoje, na igreja, Jesus deixou duas ordenanças, batismo e ceia. O simbolismo do batismo e o simbolismo da ceia só aplica na vida do convertido. Naquele que vive em pecado, a ceia não se aplica o seu simbolismo e nem o batismo. Jesus repreendia com frequência os fariseus que viviam abaixo de regras humanas, tradições humanas, mas desprezavam os outros. O mais importante, que era o amor, eles não tinham. Primeiro se purifica dentro para depois praticar um ritual, como batismo, ceia. Os fariseus, quando foram se batizar com João Batista,
Veja o que João Batista disse para os fariseus. Mateus 3, verso 5. E vendo ele, no caso, João Batista, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, dizia-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João Batista quis dizer? João Batista deixou claro a eles que, mesmo se batizando, eles não ficariam livres da condenação. Veja que João Batista disse para produzir frutos de arrependimento. Ou seja, se eles não se arrependessem de seus pecados, o batismo deles seria apenas um banho de rio e eles não iriam escapar da ira futura. Eles iriam para o inferno com batismo e tudo. Este princípio se aplica hoje. Se a pessoa não produzir frutos de arrependimento, é um batismo farisaico. Se batizar em pecado, é um banho de água farisaico, sem valor nenhum. Qualquer coisa que você faça em pecado se torna um ritual farisaico. É uma perda de tempo. É isso aí, dá um joinha se gostou. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.